Ah, irmã Érica, de novo essa palavra. Mas tem dias que eu estou com essa palavra guardada no meu coração. Eu não sei se vai falar com você que está assistindo, mas eu tenho certeza que essa palavra não vai voltar atrás. Essa palavra tem uma direção. Aleluia. Glória a Deus. Olhe para a irmãzinha que está do seu lado. Diga, foi difícil chegar, não foi? Diga, foi difícil chegar, não foi? Foi difícil. Mas olha para ela também, diga, já que tu chegou, dá um glória para Jesus. Já que tu está aqui, não perde tempo não. Dá um glória para Jesus. Eu não saio da minha casa sem ser para Deus não falar comigo. De alguma forma Deus vai falar. Aleluia. E aqui no livro de Jonas, no primeiro capítulo, no versículo 1 até o versículo 3, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Quando eu vejo essa passagem aqui, onde muitos pregam e coloca uma característica em Jonas, que não é bem assim. Ele fugiu, chamam de profeta fujão. Alguns chamam de profeta insensível. E o que Deus me mostrou aqui nessa palavra, que ele não era um profeta insensível. Ele era um profeta que tinha sentimentos, mas esses sentimentos estavam feridos. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Jonas, ele recebe uma missão do Senhor. O Senhor diz: Jonas, eu quero que você vá até aquela cidade de Nínive. Nínive é a capital da Síria. Tinha poder. Era uma cidade próspera. Era uma cidade que tinha um poder bélico, mas que tinha homens cruéis. Qual era o histórico da cidade de Nínive? De homens cruéis, de homens que não tinham piedade para com a vida do próximo. Pessoas que faziam sacrifícios a outros deuses, usando crianças muitas vezes até no ventre das suas mães. Era um povo cruel. O que Jonas tinha conhecimento desse povo, Jaqueline, era que era um povo que não merecia misericórdia. Era um povo que não merecia uma nova oportunidade. Era um povo que não merecia o olhar de benevolência do Senhor. Era um povo que para ele já deveria estar enterrado debaixo da terra. Essa era a visão de Jonas. Era um povo que não merecia a misericórdia de Deus. Tanto é que Jonas não responde. Quando o Senhor diz vai, ele nem diz que sim e nem diz que não. Ele simplesmente decide, ele toma uma decisão. Ele sai da posição. Quando ele diz foge da presença de Deus, não era da presença de Deus, era daquilo que Deus ia fazer ele enfrentar. E muitas vezes nós estamos em uma situação que nós queremos fugir. Muitas vezes estamos numa situação, quem sabe você que está nos assistindo, quem sabe você que está aqui, está fugindo de uma situação que você não quer enfrentar. E daí você decide se esconder. E daí você decide tomar suas próprias decisões sem consultar ao Senhor. E foi isso que Jonas fez.
Eu já preguei essa palavra, mas em outra direção. O que Deus me deu aqui é algo do céu para as nossas vidas, que tem me confortado e tem me confrontado, igreja. Está aqui este homem com um dilema. Ele sabia, e o que ele sabia não era bom. Então ele decide tomar uma decisão. Ele disse: eu não vou. Só que nessa decisão, o Senhor, que conhecia o coração de Jonas, que conhecia os sentimentos de Jonas, porque Deus conhece. Você não conhece meus sentimentos, mas o Senhor conhece. Eu não conheço o que você sente, mas o Senhor conhece. Bata nessa irmã que está dormindo aí e diga: o Senhor conhece. O Senhor sabe o que você sente. Aleluia. E aqui o Senhor, quando Ele toma a decisão de descer a Jope para ir para Tarsis, quando Ele toma aquele navio, o Senhor manda um grande vento, uma grande tempestade, uma tempestade tão grande que o barco estava quase a quebrar-se. Aleluia. Então temeram os marinheiros. Os marinheiros temem. E o mestre do navio sai por ali e se depara com Jonas dormindo. Era porque Jonas não estava vendo a tempestade. Não. Jonas dormia porque ele só queria esquecer o que estava acontecendo. Jonas dormia porque ele não queria pensar mais nessa situação, pensar no que Deus tinha colocado para ele fazer. E ele dorme. E o mestre ali, aquele do navio, glória a Deus, aquele que comandava o navio, ele acha estranho e diz: meu Deus, como é que a tempestade está ali quase quebrando o barco e este homem está dormindo? Glória a Jesus de Nazaré. Como é que ele está dormindo? Então ele faz uma pergunta: quem é você? Quem é você? De onde você veio? Glória a Deus, aleluia. Invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Dormia um profundo sono. Eu não sei você, mas geralmente quando eu queria fugir de uma situação que eu não queria enfrentar, me dava um sono muito grande. O meu corpo não reagia, porque eu não tinha coragem de enfrentar aquela situação. Talvez seja isso que Jonas sentiu. Ele só queria fugir mesmo da situação. Ele só queria que Deus não lembrasse, não quisesse mais que ele cumprisse aquela missão. E ali está Jonas dormindo, e o mestre do navio chega e diz: Jonas, diz, levanta-te, invoca o teu Deus. Aleluia. E eles já tinham aliviado o peso do barco. Eles: vamos aliviar, vamos jogar as bagagens, vamos jogar aqui as coisas no mar, para ver se o negócio melhora e a gente não quebra. Mas Deus já tinha determinado toda aquela situação. Deus tinha o controle daquele vento, Deus tinha o controle da tempestade. Ele diz: vamos lançar sorte, vamos fazer um sorteio. Que naquele tempo eles faziam sorteio, e o Senhor agia, e o Senhor falava. E ele ali estava ali, faz um sorteio, e a sorte cai sobre Jonas. E a carta, aleluia, se jogaram sorte e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então diz: declara-nos tu agora quem é você, por que razão nos sobreveio essa tempestade. Ou seja, tem alguma coisa errada aqui, porque nós já invocamos os nossos deuses, nós já clamamos, já pedimos socorro, mas agora declara-nos você, quem é você, quem é o teu Deus. Declara-nos, porque sobreveio este mal sobre nós. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Ele diz: é verdade, eu sou hebreu.
Eu sou hebreu. Eu sou hebreu, glória a Jesus. E temo ao Senhor que fez a terra, o mar, a terra seca. Aleluia. E digo mais, a culpa é minha. Isso me chama a atenção. Porque para assumir a responsabilidade de uma tempestade, tem que ter coragem. Aleluia. Tem que ter o senso de responsabilidade. Para assumir e dizer, a culpa é minha. A tempestade está assolando e a culpa é minha. O barco está se quebrando e a culpa é minha. Aleluia, louvado seja Deus. A tempestade vai quebrar o meu barco e a culpa é minha. Tem que ter muita coragem. Então ele não era insensível. Tem que ter muita coragem para falar a verdade. Tem que ter coragem para bater no pé e dizer, a culpa toda é minha dessa situação. Eu que saí da posição, mas agora eu vou tomar uma posição diferente. Lancem-me no mar e com certeza a tempestade vai cessar. É por minha causa que está acontecendo. Jonas estava o quê? Fugindo da presença de Deus? Estava não. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus não se esconde. Ele queria fugir daquilo que ele tinha que fazer. Quem está entendendo de glória? Que eu já estou me animando. Jonas conhecia Deus. Ele não estava fugindo da presença. Ele sabia que na presença de Deus ninguém foge. Ele estava se esquivando, se escondendo, porque não queria o confronto. Não queria cumprir a missão que Deus lhe dera. Por causa de quê? Das suas emoções, dos seus ressentimentos, daquilo que ele tinha ouvido daquele povo. Por isso que é necessário, é necessário a gente pedir discernimento, pedir para Deus ungir os nossos ouvidos, porque a despeito do que alguém fala, nem tudo é verdade. A despeito daquilo, do tamanho do gigante que alguém diz que você está enfrentando, talvez não seja verdade, seja só o medo, seja só aquilo que lhe paralisa, que está te vendo, que está fazendo você ver o gigante maior do que ele verdadeiramente é. Ele diz, a culpa é minha. E quando ele diz, lancem-me no mar, ele está dizendo, com certeza eu não vou sobreviver. Eu não vou sobreviver, não vou ter que cumprir a missão. Ah, Jesus, com certeza eu não vou sobreviver a essa tempestade. Com certeza eu não vou ter mais cumprir. Que alívio. Me lancem no mar. Nem vou ter o peso de um suicídio, nem vou ter que cumprir a missão. Aleluia. Quem está entendendo? Glória a Jesus de Nazaré. Lancem-me no mar. A culpa é minha. O mal veio por minha causa. A situação na minha casa está desse jeito, é por minha causa. Eu que saí da posição. Eu que tomei uma direção diferente. Eu que não quero cumprir o propósito a qual o Senhor me confiou. Então o mal quem causou fui eu. É preciso ter coragem para bater no peito e assumir a responsabilidade daquilo que está acontecendo. Meu Deus, é muito forte isso aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Me lancem no mar. Aleluia. Me lancem no mar, por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam. Os homens estavam se esforçando, diz a Bíblia, se esforçando para controlar aquele barco. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando Deus aperta o cinto, está apertado. Quando Deus decide realizar algo sobre as nossas vidas, vai ser realizado. Não tem arrumadinho, não tem jeitinho, não tem esforço humano que vai fazer o Deus mudar de ideia. Não tem.
Não tem esforço, você pode remar. Não vai sair do canto, porque Deus ainda e sempre terá o controle de tudo. Sempre. Não adianta. E eu vou dizer uma coisa: o cerco está se fechando. Eu sinto o cerco se fechando. Porque Deus quer cumprir os propósitos na sua vida. Deus quer que você chegue até o fim dessa missão, irmão. Você não pode ficar no meio do caminho, irmã Maria. Aí Deus diz: ô Jonas, não é assim não. Eu já tenho uma nova embarcação para você, meu filho. Eu já tenho algo preparado. Eu já sei o que é que tu vai fazer. Eu já sei qual é o intento dos teus pensamentos. Eu já tenho algo. Quando você ia, já vinha, Jonas. A gente pensando que se lançando no mar, sendo lançado no mar, ia acabar a história. E talvez com certeza disse: o meu ministério acabou aqui. Quando eu for lançado no mar, acabou tudo. Olha para alguém e diz: está enganado. Está enganado. Quando pensa que está pulando num barco, Jesus já está preparando outra coisa. Quando tu pensa que vai pular do barco e vai acabar tudo, Deus já tem outra embarcação te esperando. Ele é lançado no mar. E já tinha, a Bíblia diz, não diz o nome. Não é baleia, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz, não. Um grande peixe que engole Jonas. Glória a Jesus. Dê um glória aí enquanto eu tomo água. Eu amo a Bíblia. Quanto mais a gente mergulha, mais profundo a gente vai. O peixe traga Jonas. Interessante que era um corpo estranho. Era um corpo estranho. Interessante também é que a Bíblia diz que Jonas passou 3 dias e 3 noites. Repita comigo: 3 dias e 3 noites. Era um corpo estranho dentro da barriga daquele peixe. Mas ele ficou 3 dias. Sabe o que o Espírito Santo me diz? Porque geralmente um corpo estranho, quando a gente come algo que o corpo não aceita, irmãos, a tendência é colocar para fora. Aleluia. A tendência é vomitar. É recebendo e colocando para fora. Deus diz: não, eu não vou mexer no organismo, mas sou eu que controlo o tempo. Com 3 dias e 3 noites é que tu vai vomitar ele. Nem mais e nem menos, porque o controle do tempo quem tem é o Senhor. Talvez aquele grande peixe até engoliu para tirar aquele homem de dentro dela, mas Deus disse: não, vai ficar aí, não vou mudar o teu organismo, mas o tempo é meu, só vai ser com 3 dias e 3 noites. Quem está entendendo? Deus tem o tempo determinado de cumprir o propósito da tua vida. Deus disse: ei, vai vomitar não, vai ficar aí 3 dias e 3 noites. E Jonas diz: de lá do ventre do inferno gritei, e o Senhor me ouviu. Do ventre do inferno gritei, clamei, e o Senhor me ouviu. E ele faz uma oração de agradecimento, porque a palavra do Senhor na oração de Jonas, aleluia, ele diz o seguinte: as águas me cercaram até a alma. Você tem ideia do que é estar dentro? Quando a gente pula no mar, a gente fica um pouquinho lá dentro, que está cheio daquelas algas, né? Ali, que a gente fica agoniado, aquele negócio passando, aquele negócio deslizando. Você imagina o que tinha no ventre desse peixe. Ele diz: as águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Esse homem estava assim, ó, no ventre. Não tinha como esse homem respirar. Você parou para pensar nisso? Não tinha como Jonas respirar. Não tinha como Jonas gritar.
Eu acredito que quando Jonas saiu, ele tinha já engolido muita coisa. Cientificamente falando, ele tinha engolido muita coisa. Como é que você vai para dentro de dentro de uma barriga de um grande peixe? Você vai ficar para lá e para cá. Era o ventre cheio das vísceras, das águas que engolem, das coisas que comem dentro do mar, resto de animais. Era ali que Jonas estava, num abismo. Como ele disse que do ventre do inferno ele gritou. Mas Deus ouviu. Com 3 dias e 3 noites, ele vomita o grande peixe. Aí Deus olha para Jonas, irmã Gessina, e diz: Jonas, vai novamente. Quero que você vá, Jonas. Vá na grande cidade de Nínive. Vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Deus estava dizendo para Jonas o seguinte: Jonas, eu não vou mais falar o que é que eu quero. Vá lá e faça o que eu mandei você fazer. Porque tem pessoas, irmão, que se faz de doido com Deus, achando que Deus não conhece. Dá um de doido com Deus. Mas Senhor, é o que é para fazer? O Senhor já falou. Ele não precisa mais confirmar com um profeta, outro profeta não. Se Deus falou que é para fazer, vai e faz. Mas tem gente que fica com aquela manha, tem gente que fica com aquele mais, com aquele mimimi. Mas o Senhor precisa me confirmar, mas o Senhor precisa disso. Mas o Senhor não precisa, a palavra dele basta. Se a palavra dele foi quem falou com você, faça. Faça, porque com certeza ele estará no controle de tudo. Clama contra ela a pregação que eu te disse. Então ele está falando: eu não vou falar novamente para você. Eu não vou falar novamente o que eu quero. Eu não vou falar mais as palavras que eu já disse para você, que você sabe qual é. Aleluia. Eu acho lindo Deus, porque Deus ele é direto, Marinalva. Deus não faz rodeio não. Deus ele é direto. Ele é ali, ó, assertivo. Ele é ali, ó, pá. Não tem arrumadinho, não tem rodeio. Não tem meias palavras. Porque ele é Deus, ele é soberano, ele faz como ele quer. Ele diz: vai lá. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas, está no capítulo 2, 3, 4. E começou Jonas a entrar pela cidade no caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E a pregação de Jonas era: arrependei-vos. Era simples: se arrependam. Arrependei-vos. Se não se arrependerem, em 40 dias essa cidade vai ser subvertida. Jonas aqui, ele aceita, ele diz sim para a missão que Deus queria que ele cumprisse. Mas ele sabia que aquele povo era um povo cruel, era um povo ruim. Você acha que um profeta não sente medo, irmãos? Lá em Jeremias tinha um lugar que o Senhor disse que passou a chamar lugar de Tofete, porque ali eram sacrificadas crianças, e tocavam-se um instrumento, né, para abafar o grito das crianças, para abafar o grito daquelas pessoas. E era esse o povo de Nínive. Era um povo cruel, irmãos. Era um povo que não tinha amor à vida, não. Mas era um povo que não conhecia a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Era um povo sem discernimento. Era um povo sem entendimento. E o que Jonas sabia, volto a dizer, o que Jonas sabia desse povo, era que esse povo não tinha que ter misericórdia com eles. Era só isso que ele ouviu falar, porque ele não conhecia pessoalmente esse povo.
Mas o que ele sabia era isso, que aquele povo não merecia uma segunda chance, uma oportunidade. Então ele ia, já tinha medo, porque aquele povo era um povo cruel. E tinha o que ele sabia daquele povo. Então Jonas disse, com certeza, esse povo não vai me ouvir. E daí tudo vai se acabar e está tudo pronto. Daí tudo vai se acabar, o Senhor vai destruir essa cidade, esse povo, e vai estar tudo resolvido. Mas aí o tiro sai pela culatra. Quando ele chega lá e começa a clamar contra aquela cidade, aquele povo para ouvir a voz de Deus através de Jonas. E era o que ele não esperava, irmã Ana. Jonas não esperava, irmãos, que aquele povo ia parar para ouvir. Com certeza Jonas ali esperava uma surra, uma morte ou pedrada. Mas o contrário do que Jonas supostamente pensou, ele disse, não, esse povo não vai me ouvir. Se arrependa, esse povo não conhece a Deus. Mas quando ele se depara com um povo, que a Bíblia diz que o governante daquela cidade, irmãos, o governante daquela cidade faz todo mundo, toda aquela cidade jejuar. Ele diz o seguinte: nem mulher, nem homem, nem criança, nem mesmo os animais vão comer ou beber. Vamos, tirem as vossas vestes e se joguem sobre si cinza, porque hoje nós vamos jejuar. E o jejum foi em massa. A Bíblia diz que foi toda a cidade. Não ficou um animal de fora desse jejum. E era o que Jonas não esperava. Porque às vezes a gente pensa que Deus vai fazer como a gente quer, que Deus vai realizar algo do jeito que a gente quer. Não. Olha o que essa história aqui, o que essa história não, o que esse relato tem me ensinado esses dias. Os irmãos não fazem ideia. Essa palavra me confrontou de um jeito que eu nunca havia me confrontado. E ele não esperava que esse povo ia ouvir. Mas esse povo parou. Parou toda a voz de Jonas em Deus. Parou toda uma cidade. Quando ele viu aquilo tudo acontecer, eu acredito que ele ficou sem acreditar. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor daquele povo. Que Deus viu naquele povo o arrependimento verdadeiro. Deus viu naquele povo um arrependimento sincero. E o Senhor, quando viu aquela cena daquele povo jejuando, clamando fortemente a Deus, aleluia, Deus viu as obras deles, como se converteram do mal que tinha dito que ele faria e não fez. Ou seja, quando Deus olha aquele cenário daquele povo se arrependendo, aquele povo clamando misericórdia, aquele povo, aleluia, se dobrando diante dele. Se tem uma coisa que move o coração de Deus, é arrependimento. Aleluia. Você lembra daquela parábola? Aquela parábola lá dos galileus, né? Da torre de Siloé, que Jesus disse para aquele povo: eles estão pensando que vocês são melhores do que eles? Pois se de igual modo vocês não se arrependerem, vocês igualmente irão perecer. Se tem uma coisa que move o coração de Deus, que faz ele voltar atrás de sua própria palavra, é o arrependimento sincero. Quando ele vê em mim e em você um arrependimento sincero, isso é Bíblia. Pode fazer o que for, você pode cantar que o fogo caia, você pode pregar que o fogo caia, você pode fazer o que for, cantar, pular, profetizar, mas se não tiver arrependimento, não tem misericórdia. Se não tem arrependimento, não tem misericórdia. Vou repetir: se não tem arrependimento, não tem misericórdia. Aleluia. Oh, aleluia. Arrependei-vos.
Foi essa palavra, Marinalva, olha. Não foi Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um marido. Não, foi se arrependa do seu pecado. Se arrependa do mal que vocês fizeram. Se arrependa daquilo que você fez que eu não me agradei. Se arrependa disso que você anda fazendo e não tem voltado atrás daquilo que você fez. Se arrependa. Essa era a palavra. Não tinha meias palavras. Mas quando Jonas viu, Marinalva, essa cena, Jonas ficou tão injuriado. Jonas ficou tão agastado. Jonas ficou tão desconsolado que ele pediu a morte. Será que ele estava ressentido? Eu estou falando de sentimentos que não vêm de Deus, de ressentimento, mágoa que você tem guardado, que está fazendo você estagnar no meio do processo. Eu estou falando de um cenário que você tem se esquivado a não enfrentar, de situações que você não quer bater de frente, de situações que é para você enfrentar e você tem fugido, por causa do ressentimento, por causa da mágoa, por causa do teu emocional. Não deixe que as suas emoções atrapalhem a missão que Deus lhe confiou. Meu Deus, é muito forte. Não deixe. O nosso emocional atrapalha muito. Eu sou chorona, irmãos. Eu sou chorona. É por isso que essa palavra tem me confrontado. É porque diante de certas situações a gente derrete igual manteiga no sol. Essa palavra de Deus me marcou. Tem situações que fazem a gente recuar, Jaqueline. Tem situações que a gente olha, quer se esconder. Eu não tenho coragem, Deus, de enfrentar isso. Eu não tenho coragem de encarar esse problema de novo. Eu não tenho mais estrutura. Mas é aí que você se engana. Faz parte do processo. E essa palavra arde no meu coração para lhe dizer: não se esquive. Quando você der o primeiro passo, Deus vai com você. Se Ele está mandando você enfrentar de cabeça erguida esse problema, é para levantar a cabeça e enfrentar, porque Ele está no controle e Ele vai resolver tudo. Meu Deus, Ele vai resolver, ainda que a nossa coragem de enfrentar seja pouca, mas faça em força mesmo, pedindo misericórdia. Quando Jonas vê isso, aleluia, quando ele vê que Deus se arrependeu, ele fica o quê? A minha Bíblia diz ressentido. Repita comigo: ressentido. O que era que Jonas tinha então? Ressentimento. A palavra de Deus erra? Não. Ele era um profeta ressentido, não pelo que ele tinha visto, mas por tudo aquilo que ele tinha ouvido. E Deus me traz uma palavra para o meu e teu coração agora, quentinho do céu. Antes de ouvir a palavra do homem, procure ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente estranhando você e me estranhando por coisas que outros vêm contar. Mas Deus é o Deus da verdade. E Deus está dizendo ao meu coração aqui, que por esses dias vai ter confronto do céu. Vai ter confronto. É preciso um confronto para saber onde está a verdade de Deus. Vai haver confronto. Deus vai te dar força, equilíbrio, estabilidade para tu confrontar. O inimigo precisa ser confrontado. Tem gente que quer pregar para o inimigo, pregue não. Vou contar uma experiência, abrir um parêntese aqui. Meu esposo veio de outro relacionamento. E um relacionamento que não era saudável. Um relacionamento que adoravam outros deuses. Quem está entendendo, diga glória. E era uma vida muito perturbada que ele tinha, porque os dois não conheciam a Deus.
E Deus me deu discernimento para ter misericórdia e orar pela vida da outra pessoa. Mas aí passou-se os anos, eu casei com ele. 3 anos ele morando sozinho, nós nos conhecemos. Eu estava saindo de um processo muito doloroso, ainda me curando, ainda me libertando, ainda num processo muito terrível. E ele também. Mas chegou um dia que a cônjuge anterior começou a fazer os trabalhos, começou a fazer uma coisa. E quando o crente não está revestido, se prepare, porque vem seta, vem dardo maligno, vem tudo para lhe fazer cair. E quando o crente não está revestido de oração, de jejum, de consagração, de obediência ao Senhor, o crente cai. Ah, mas isso não pega, aquilo não pega. Não se revista não para ver. Glória a Deus. E daí eu me peguei num dilema, porque eu via meu esposo assim, passando a mão, sabe? Passando a mão para aquilo que não era para Deus resolver. Era para se afastar, largar de mão e deixar Deus resolver. E ele começou a querer pregar, até que se levantou um problema. Eu comecei a apresentar isso a Deus, porque quanto mais fazia isso, mais ria da nossa cara, dava gargalhada. Isso foi me incomodando. Eu disse: não, Deus, está errado, alguma coisa está errada. Aí foi preciso Deus levantar outra profeta, dizer: olha, homem, Satanás não precisa ser evangelizado. Satanás conhece a palavra, ele não precisa ser evangelizado. Vai orar e deixa eu resolver. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Para ele entender isso, irmãos, foi difícil, mas ele entendeu. O inimigo não precisa ser evangelizado. Mas esse povo aqui, irmãos, abri esse parênteses só para você entender que o inimigo tem conhecimento da palavra de Deus. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Mas esse povo aqui não tinha. Está entendendo a diferença? Esse povo aqui não conhecia, nunca tinha sido confrontado pela palavra de Deus. Esse povo aqui ainda não tinha sido evangelizado, não conhecia a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Quando Jonas vê essa cena, Jonas fica ressentido. E ele ora ao Senhor e diz: ah, Senhor, não foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse? Eu não disse que o Senhor ia se arrepender. Eu não disse, glória a Deus, que o Senhor é misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Para que esse sacrifício todinho? Quase morro na barriga de um peixe, quase morro numa tempestade, quase morro com aquele vento forte, o barco quase se quebra, eu quase morro, para chegar aqui o Senhor se arrepender e perdoar esse povo que não merece misericórdia. É forte isso aqui, irmãos. Foi para isso que eu enfrentei tudo isso, para ver o Senhor tendo misericórdia com esse povo. Alguém olha para mim, para você e diz: ah, Senhor, ela não merece misericórdia. Tanto que eu te apresento. Tem um hino muito bonito, que eu até pensei que a Jaqueline tinha cantado, que se chama Vaso e Oleiro, de Kemily Santos, que diz: e se eu abençoar aquele que te amaldiçoou, e se eu fizer prosperar aquele que te magoou, que te feriu, quem você será nessa situação? Você questiona ou você adora? É mais ou menos isso. Você está entendendo? Você está entendendo que está aí assistindo? É Deus dizendo: eu não penso como você pensa, eu não amo como você ama, eu aborreço o pecado, mas eu ainda amo o pecador. Você não entende de misericórdia, Jonas, mas eu entendo.
Meu Deus. Você não sabe, mas eu sei, Jonas. Você não conhece esse povo, mas eu conheço e eu sei que eles não me conhecem. Mas mesmo sem conhecer, Jonas, eu vi arrependimento. Mesmo estando diante de algo desconhecido, eu vi um coração quebrantado. Eu vi temor no coração desse povo, Jonas. Coisa que você não entende. Para que esse ressentimento, Jonas? Para que esse ressentimento, meu Deus? Para que? Aí Jonas sai da cidade emburrado, injuriado. Porque ele esperava que todo mundo ia se acabar. Mas Deus ensina uma grande lição para Jonas. Jonas sai aborrecido. Aleluia. Aleluia. Para ele aquele povo não tinha como se safar. Ele diz: vai acabar tudo. Tudo vai acabar. E eu vou estar livre dessa missão. Aleluia. O que ele não sabia era que Jonas ia se deparar com um cenário que ele tinha que enfrentar. Aquilo que ele não presenciou, mas aquilo que ele ouviu falar. Aleluia. Às vezes o gigante é bem menor do que aquilo que a nossa mente imagina. Às vezes o nosso medo é um medo em vão. É um medo à toa. É um medo desperdiçado. Por quê? Porque às vezes a gente faz um inimigo maior do que ele realmente é. Esse é o caso de Jonas. Ele fez daquele povo algo diferente daquilo que eles iam ser em Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para Jonas aquele povo não merecia misericórdia. Era um povo cruel. Aleluia. Mas Deus disse: é um povo que age dessa forma porque não me conhece. Mas uma vez confrontado, uma vez conhecendo a minha verdade, a mudança acontece, a história muda, o cenário ele é totalmente revertido. Talvez alguém ache, olhe para você e diga: ela não merece misericórdia. Eu já me deparei. É interessante, eu acho lindo como Deus trabalha na minha vida. Parece que tem hora que eu imagino que Deus me aperta mais do que aperta os outros. Tem hora que eu acho, irmãos, presbítero Jean Cota, tem hora que eu acho que eu sou pior do que os outros. Não é possível não. Tem hora que eu acho que Deus me aperta mais do que aperta os outros. Tem hora que eu penso que Deus, meu Deus, mas será que eu nunca vou sair disso? Vai se repetir de novo. E Deus me faz aguentar. Toda vez que eu penso que Deus vai fazer de um jeito, Deus mostra que não é do meu jeito. Quantas vezes eu não apresentei fulano ou beltrano? O Senhor está vendo que ela fez isso comigo? O Senhor está vendo que ele fez isso comigo? Aí quando eu chego aqui, eu vejo os profetas que vêm de fora abençoar a vida do camarada e da camarada. Eu digo: mas Jesus, aleluia! É assim ou não é? Aí chega Jesus e diz: eu não só te amo não, eu amo ela também, eu amo ele também. Quem está entendendo isso aqui? Você não é melhor do que ninguém. A mesma misericórdia que te alcançou alcança o teu irmão e a tua irmã também. Meu Deus, a misericórdia é a mesma para todos. O que nos faz diferente é a nossa posição diante de Deus. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Era Deus dizendo: Jonas, tu é melhor do que ninguém. Jonas, eu tive misericórdia de tu sem ar, dentro de um ventre de um peixe. Como agora tu esqueceu, foi que eu tive misericórdia de um desobediente, que saiu da posição, fez o que quis, foi para onde quis. Eu não vou ter misericórdia. Jonas, quem entende misericórdia sou eu. Se tu não entende, fica quietinho, fica na posição. Tu não sabe o que a irmãzinha conta para o Senhor, de joelho dobrado, mesmo que de dia ela tenha atribulado a sua vida. Nós não estamos falando de atitudes, estamos falando de arrependimento diante do Senhor.
Não estamos falando de coisas ruins que fazemos uns para os outros. Estamos falando de arrependimento que muda a sentença de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Não era nem isso que eu ia pregar. Já tinha uma trajetória aqui pronta na cabeça. Aleluia. Jonas precisou ir para as profundezas. Não é no raso que a gente conhece a Deus. Não é no raso que a gente conhece a misericórdia de Deus. É nas profundezas. É no fundo do poço. É onde ninguém alcança. É a situação que ninguém consegue chegar. Não é no folgado, é no aperto. Não é no largo, é no estreito. Não é na bonança, é na falta. Não é, aleluia, na situação favorável, é onde tudo diz que não. É onde o vento sopra o contrário. É onde o barco está quase a se quebrar. Súria Manai. Cada vez que eu disse aqui, eu dizia aquilo, mas Jesus, o Senhor falou com ela e não falou comigo. Olha, a minha arrogância, minha soberba. O Senhor falou com ela, Jesus. O Senhor ouviu o que ela fez contra mim. Deixa eu dizer aqui um segredo. Às vezes as pessoas agem mal com você involuntariamente. Você acredita nisso? Às vezes, na cabeça doente da pessoa, muitas vezes, não está fazendo nada. Na cabeça perturbada de alguém, não está fazendo nada. Talvez a pessoa esteja mais perturbada do que você. A prova da pessoa seja mais apertada do que você. Ela só está reagindo porque não sabe como agir. Deus está falando ao meu coração essas palavras. Escute bem isso que o Espírito Santo está mandando eu falar para a igreja dele. Toda vez que alguém agir mal com você, te magoar, tenta olhar para ela com um olhar de misericórdia. Tenta procurar saber se ela está passando por algum processo. Às vezes ela só não está sabendo reagir. E a maneira que ela tem de colocar isso para fora é maltratando, é pisando, muitas vezes é te ferindo. Mas às vezes ela está tão pisada, ela está tão magoada, ela está tão, aleluia, ela está numa agonia de vida tão grande, que ela não está sabendo agir. E Deus está dando uma ordem nesta tarde. Olhe para o teu irmão com um olhar de misericórdia. Haja com teu irmão como eu agi de misericórdia com você. Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Não adianta passar o dia aqui de jejum. Estamos até agora sem almoçar, estamos de jejum. Mas não adianta jejuar. Você não procura olhar para você com um olhar de misericórdia. Se eu não consigo ver Deus te abençoando com uma profecia que Ele com certeza vai cumprir. Se eu não consigo ver Deus te levantando em meio ao caos que você está vivendo. Se eu não consigo ver Deus te levantar em meio a esse sofrimento que tem abalado a tua alma. Se eu não tenho, aleluia, se eu não tenho coragem de me deparar com uma verdade, que a verdade é essa, e que o Senhor está te abençoando. Meu Deus, eu sinto o Espírito Santo neste lugar. Às vezes a pessoa está pior do que você. Esse povo aqui não merecia aos olhos de Jonas. Esse povo aqui não era merecedor da misericórdia do Senhor, do perdão do Senhor. Mas o Senhor diz que é longânimo, grandioso em perdoar. Quando se trata de perdão, não meta a mão porque você não entende. Quando se trata de misericórdia, não toque porque você não conhece o que é. Aleluia. Jonas ficou injuriado. Jonas ficou injuriado, irmãos. Ele vai para fora da cidade, para cima, sei lá, no monte, desgostoso. E ele diz: é melhor morrer do que ver isso.
Será que ele tinha ressentimento? Será que ele tinha mágoa, irmãos? Eu disse assim: eu prefiro morrer do que ver Deus levantando a Jaqueline. Eu prefiro morrer do que ver Deus levantando a irmã Quitéria. Eu prefiro morrer a ver Deus levantando ali a irmã. Não, eu não suporto, porque ela me magoou. E eu me recuso a lidar com isso. E eu me recuso a aceitar isso. Ela tem pecado, ela tem agido contra mim. E eu me recuso, eu prefiro morrer a ver Deus abençoando ela, a ver ela prosperar. Eu prefiro morrer. E ele sai ressentido e se senta no lugar bem alto. Quem está entendendo, levanta a mão e dê glória. Diga: não durma não, senão vou aí. Durma não. Aleluia. Eu estou animada hoje. A palavra de Deus faz isso, ela me anima. Estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí. É bicuda na cara do cão. Estou nem aí. Pode rir. E é assim que eu estou vencendo, irmão. Dando bicuda na cara do cão. Pá, 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 voadora santa. Pá. Aleluia. Ele todo mimadinho, sabe? Jesus estou só olhando para os seus pés. Aí, Deus, vou ensinar uma lição para esse camarada. Faz nascer um pé de abóbora, que dá um ventinho, dá uma sombra bem gostosa. Ele está ali. E a Bíblia diz que ele fica só esperando o que é que vai acontecer. Acho que já ficou: eu quero ver o que ele vai fazer com esse povo aí. Quero só ver. Quero só ver o que é que vai dar nesse problema dela aí. Vou ficar só de longe aplaudindo o que é que vai acontecer. Tem gente que é assim, fica de longe, emburrado. Emburrado porque Deus te abençoou. Emburrado porque Deus te levantou. Emburrado porque tu saiu de 2024 cantando mais do que... Entrou em 2025 cantando mais do que em 2024. Aí Deus vai nascer uma baboreira. Esta dá uma sombra muito boa. Aí Deus pega e manda um bichinho, uma lagartinha, um bichinho. Pá! Fere esse pé de abóbora. E esse pé de abóbora se seca e morre. Quando morre, o sol bate na cabeça do Jonas. Eu acho que deu uma insolação no Jonas. Eu entendo que foi uma insolação. Se ele estava no alto, o sol causticante, a sombra que deu alívio a ele não tinha mais. O sol bateu e feriu a cabeça dele. Um vento oriental bateu e feriu a cabeça dele. E ele fica ali. Desgostou-se Jonas. Desgostou-se Jonas mais uma vez. Ele desmaiou desse ferimento e desejou com toda a sua alma, a Bíblia diz. Entenda isso aqui. Ele ficou numa gastura tão grande que na sua alma ele desejou a morte. Aleluia. Glória a Jesus. Prepara um louvor aí as cantoras e vamos cantar? Bora cantar? Um cantor aquele louvor assim que bate assim, pá. Aleluia. A baboreira secou, morreu, o vento bateu, o sol bateu, feriu a cabeça de Jonas, ele desmaiou, e ele desejou com a sua alma a morte. Entenda isso. Então disse Deus a Jonas: acaso é razoável esse teu ressentimento? Era Deus dizendo: tem cabimento isso, Jonas? Tem cabimento esse circo todo aí que você está fazendo? Esse escarcéu todo, se vitimizando, fazendo drama, fazendo bico. Deixa eu dizer, o teu bico grande não vai mover o coração de Deus. Deus não fez a vontade de Jonas, que se achava perfeito, mas fez a misericórdia dele no meio do povo pecador. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Deus aqui não teve misericórdia com a situação de Jonas, mas teve, que se achava perfeito e santo, né? Sem pecado, só ele era digno de misericórdia. Mas Deus teve misericórdia de um povo que era pecador, de um povo cruel, de um povo que não merecia misericórdia, nenhuma nova oportunidade, uma nova chance, um recomeço. Aleluia. Aí Deus
olha para Jonas e diz o seguinte: é justo tu ficar nessa situação aí, fazendo bico, reclamando, enfadado, angustiado, ressentido, por causa de uma boboreira? Tu está entendendo, Jonas? Jonas, tu ficasse assim por causa de uma boboreira que morreu? Não é justo eu ter misericórdia por um povo que eu criei, e que eu vi misericórdia, eu vi, aleluia, eu vi perdão, eu vi ali o povo clamando, pedindo misericórdia. Eu não vou ter misericórdia de um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Ou seja, aquele povo não me conhecia, Jonas, mas tu me conhecia e quis fugir da situação. O povo não me conhecia, mas uma vez me conhecendo, Jonas, se arrependeram. E uma vez se arrependendo, eu os perdoei. Foi um povo que eu criei, Jonas. Aleluia. Era Deus dizendo para Jonas, para eu te usar, Jonas. Era Deus ensinando para Jonas que Deus não agia como ele agia, que ele não fazia conforme a vontade humana, não. O querer de Deus e o efetuar é dele. O querer e o efetuar é dele. Ele faz como ele quer. Era Deus dizendo para Jonas: Jonas, eu preciso sarar você. Aleluia. E eu tenho tomado isso para a minha vida. Em que sentido? Quando eu olho uma situação, irmã, que eu venho ali me debater, que eu venho ali a confrontar, que eu venho ali a enfrentar, que eu não estou me conformando com uma situação, aí o Espírito Santo me para e diz: não é sobre ela, não é sobre ele, é sobre você. Você está entendendo? Não é sobre o outro, é sobre o que você é. É sobre o que você, é sobre quem você é nessa situação. É sobre como você vai levantar dessa situação. É sobre como você vai reagir a essa afronta. Aleluia. Não é sobre o outro, é sobre você. Era Deus ensinando a Jonas, dizendo: Jonas, eu te fiz enfrentar uma tempestade, chegar na profundidade, chegar no ventre do inferno, para tu entender que tu não pode parar no meio do caminho, para tu entender que tu só está no meio do processo, que o processo ainda não terminou, e melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Jonas aqui entendeu, aleluia, que aquele povo não merecia, mas Deus via diferente. Que uma vez conhecendo a palavra, aquele povo era diferente. Que uma vez se arrependendo, gera no Senhor aquela vontade de perdoar. Aleluia. Deus queria tratar com Jonas. Não era sobre a cidade de Nínive, entenda isso aqui. Porque 100 anos mais tarde, lá no livro de Naum, Deus diz no livro de Naum diz o seguinte: que Deus é grandioso em pecar, mas não tem culpado por inocente. E no livro de Naum, o povo é exterminado, sim. Esse povo que Deus perdoou era sobre o profeta, irmão. Não era sobre aquele povo, era sobre o que Deus queria fazer no coração daquele profeta. Era sobre o que Deus tinha que sarar no coração daquele profeta. E tem um ditado aí muito comum, entenda isso aqui, olha para cá. E tem um ditado muito comum que diz assim entre nós, muitas vezes, em redes sociais, que diz que somos curados para curar. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, como Ele fez lá no capítulo 29, lá no capítulo 29 de Jeremias, que diz assim: vocês vão levar paz para essa cidade. Enquanto vocês levam paz, vocês também terão paz. Deus está dizendo aqui, para mim e para você, é necessário a gente curar pessoas para sermos curados. Você não entendeu? Enquanto a gente é usado para curar pessoas, a gente vai se curando. É num processo levantando vidas que a gente se põe de pé. É num processo que enquanto a gente está dando uma palavra de ânimo e levantando vidas, Deus está levantando a nossa família.
Nós não somos curados para curar. Nós curamos para sermos curados. Quem entendeu isso aqui? Nós não somos curados para curar. Nós curamos para sermos curados. Aleluia. Fica de pé, irmãos. Fica de pé, vamos adorar. Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Você que está aí em casa entendeu? Esse processo não é para você morrer, é para você se movimentar. O processo, aleluia, a tempestade, esse vento forte, não é para você morrer, é para você suportar o processo e chegar até o fim da missão. Pegue na mão dessa irmã que está aí. Você que está aí, recebe essa palavra. Eu vou profetizar sobre a vida de vocês, sobre a tua vida que está nos assistindo. Você não vai morrer neste processo. Você não vai morrer por causa dessa tempestade. Você não vai morrer por causa desse vento que quer assolar a tua vida e a tua alma. Não. Você vai chegar na profundidade, porque é só na profundidade e só a mão de Deus pode alcançar. É só no fundo, onde ninguém pode chegar, que o Senhor chega.